Capítulo 2 A Terra do Nunca. No outro dia, antes de Dona Benta continuar a história de Peter Pan, tia Anastácia apareceu com a sua sombra diminuída de mais um pedaço no ombro. Parece que é um rato que anda roendo a minha sombra, disse ela, colocando-se entre o lampião de cima da mesa e a parede branquinha. Veja, senhora, acrescentou, apontando para a sombra projetada na parede. Está faltando mais um pedaço, bem no ombro. Neste andar, eu acabo sem sombra nenhuma. Isso é uma desgraça. Não acho, disse Narizinho. Tanto faz você ter sombra como não ter. De que vale sombra? Parece, menina, parece que não vale nada, respondeu a negra. Mas o mundo é malvado. E se sabem que eu não tenho sombra, são até capazes de me queimarem viva, como fizeram com a coitadinha da Joana do Arco. Joana d'Arc, ou isso. O mundo dá cabo de toda a gente que não é igual a todos os outros. Dona Joana tinha olhos melhores que os do resto das gentes, e por isso via muitas coisas, tinha visões. Eles foram e queimaram a coitada. Se me enxergarem sem sombra, são capazes de dizer que sou feiticeira. O mundo é mau, menina. Credo. Isso não, gritou Emília. O mundo persegue os que são mais que os outros, como essa Joana d'Arc, que enxergava mais. Mas você é menos, porque tem menos sombra. Logo... Deixem de bobagem, disse Dona Benta, e vamos continuar a história do menino que não queria crescer. Todos sentaram-se em redor dela e Dona Benta começou. Essa terra do nunca, onde Peter Pan vivia com os meninos perdidos, era bem longe, e muito linda terra. Na frente havia uma grande floresta, que naquela estação do ano estava despida de todas as suas folhas e recoberta de neve branquinha. Nem para remédio era possível encontrar uma só folha verde. Do lado direito havia um enorme lago, no qual boiava um pedaço de gelo como ilhinhas flutuantes. Era nesse lago que navegavam os navios dos piratas. Do lado esquerdo ficava uma aldeia de peles vermelhas, isto é, índios norte-americanos de nariz recurvo, cocar de penas na cabeça, cachimbo da paz na boca. Viviam em silêncio e em descanso, sempre de cócoras, como nossos caboclos do mato. As casas desses índios eram em forma de tenda árabe. Eu sei, interrompeu Pedrinho. A tal tenda árabe tem a forma de um cartucho achatado, ou de um funil sem o bico. Pois é, continuou Dona Benta. Viviam nesses funis sem bico e, em vez de cacique, eram governados por uma índia muito valente, de nome Pantera Branca. A senhora não disse que haviam no fundo das terras do nunca, reclamou Pedrinho. Nos fundos ficava um deserto de neve que os lobos famintos percorriam bandos uivantes. Pois bem, os meninos perdidos moravam perto dos índios, longe dos piratas e longíssimo dos lobos famintos. Moravam como? Numa caverna subterrânea sem porta de entrada. E de que modo entravam na caverna se não havia porta? De um modo muito interessante. Em cima da caverna, o chão era como ali no terreiro, liso, sem sinal nenhum de caverna embaixo. Mas de longe, em longe, havia várias árvores, árvores ocas. Cada menino era dono de uma árvore e entrava na caverna pelo respectivo oco. Por que isso, avó, de que cada um ter a sua árvore? A asneira. Havia uma razão muito importante. Tendo cada qual a sua árvore, um não atrapalhava o outro quando eram atacados pelos piratas ou pelos lobos famintos. Sumiam-se todos a um tempo, cada qual pela sua entrada. Se não fosse assim, na precipitação da fuga, 2 ou 3 eram capazes de se meterem pelo mesmo oco, ficando entalados lá dentro. Não há melhor defesa contra piratas e lobos do que árvores ocas, que vão dar em cavernas subterrâneas. Tomem nota disso. Pedrinho tomou nota em seu caderno. Na noite do começo dessa história, prosseguiu Dona Benta, estavam os meninos perdidos a brincar na floresta, vestidos de pele por causa do grande fio. Um deles dançava uma valsa com uma avestruz, que longe mais pareciam ursinhos do que gente. E quantos eram? 6. O mais velho chamava-se Levemente Estragado. Os outros chamavam-se Bicudo, Cachimbo, Assobio e, finalmente, Gêmeo. Gêmeo era o nome dado a 2 meninos realmente gêmeos, e tão igualzinhos que as mesmas roupas e os mesmos nomes serviam para ambos. E como se distinguiam um do outro? Não se distinguiam. Os demais lidavam como se fosse um. Eu sei, berrou Emília. Como os livros é assim. Há um monte de livros tão iguais que tanto faz a gente pegar num ou pegar no outro. A obra é a mesma. Pois é, disse Dona Benta, rindo-se da comparação da boneca. Os 6 meninos perdidos eram esses tais. E naquela noite
estiveram brincando até tarde, à espera de Peter Pan, que fora à cidade ouvir o resto da história da senhora Darling. Estiveram brincando de quê? Perguntou Pedrinho. De tudo, respondeu Dona Benta. Os meninos ingleses são como vocês aqui, brincam de tudo. E um deles tinha um brinquedo muito original. Qual deles? Levemente estragado. Esse menino havia apanhado uma avestruz fugida de um jardim zoológico e ensinara a pular e a dançar ao som da flauta. Nada mais cômico do que essas danças do avestruz. Porque as avestruzes são os bichos mais desajeitados e deselegantes que existem. Ficaram brincando até tarde, visto que Peter Pan estava a demorar mais do que de costume. E por fim começaram a ficar inquietos, com medo de que lhe houvesse acontecido qualquer coisa. Subitamente ouviram um rumor ao longe. Seria ele. Bicudo colou o ouvido no chão, como fazem os índios. Ouço um barulho surdo de vozes horrendas, disse arregalando os olhos. Devem ser os piratas. Foi água na fervura. Os 6 meninos sumiram-se pelos ocos das árvores, como o coelho se some nas tocas quando o cachorro late perto. Minutos depois apareceram os piratas, os terríveis piratas do lago. Que horrendas criaturas! O crime estava estampado naquelas caras, como números escritos a giz no quadro negro. Vinham comandados pelo famoso Capitão Gancho, o pior pirata que jamais existiu, tão malvado que não havia quem não tremesse de medo dele. Tinha olhos vermelhos e sobrancelhas que nem certos bichos cabeludos, barba arrepiada e suja de terra, andar de gorila, cabelos cacheados e lustrosos de banha rançosa. Marchava na frente do bando, a cantar uma antiga das mais feias, marcando o compasso com o gancho de ferro que lhe servia de mão. Opa, como isso, vovó? Indagou o menino. Que história de gancho de ferro é essa? Muito simples. Esse famoso pirata havia perdido a mão direita numa guerra contra os meninos perdidos. Peter Pan dera-lhe tamanho golpe de espada que a mão peluda pulou longe, indo cair no lago, justamente dentro da boca de um crocodilo. O crocodilo, nhoque, devorou o horrendo petisco. E gostou tanto que desde essa época não faz outra coisa senão andar peregrinando de terra em terra, de mar em mar, para comer o resto da munheca, isto é, o Capitão Gancho inteirinho. Por esse motivo o pirata tinha ódio de morte a Peter Pan e aos meninos perdidos, havendo jurado matá-los a todos com as piores mortes possíveis e inimagináveis. Qual eram essas mortes? Indagou Emília. Não sei, nem quero saber, não gosto de horrores. Quem sabia era o Capitão Gancho, um diabo malvadíssimo. Mas depois de perder a mão com a espada de Peter Pan, mandou fazer uma manopla de ferro, com 2 ganchos na ponta. Enfiava o cotoco no braço dessa manopla, atava bem atada com tiras de couro e manejava como se fosse mão. Credo! Exclamou tia Anastácia. Imagina uma ganchada desse garfo! Devia ser terrível, confirmou Dona Benta, porque esse tipo de pirata passou a meter mais medo depois a perder a mão do que antes. Menos para o crocodilo, esse moço não tinha medo nenhum do Capitão Gancho e começou a persegui-lo por toda parte. Tornou-se o azar da vida do pirata. O que valeu ao Capitão Gancho foi uma coisa que até parece mentira. Imaginem que o tal crocodilo também havia engolido um despertador que acorda por um ano e cujo tic-tac era muito forte. O tic-tac do despertador no estômago da fera fazia-se ouvir longe e servia de aviso ao capitão, dando-lhe tempo de fugir com quantas pernas tinha. Pois bem, assim que o bando de piratas chegou ao ponto da floresta onde pouco antes os meninos estavam brincando, o Capitão Gancho sentou-se no enorme chapéu de sapo que por ali crescera, bem por cima da morada subterrânea. Sentou-se para descansar e ao mesmo tempo meditar sobre o meio de descobrir o esconderijo de Peter Pan e seu bandinho. 600 bilhões de demônios! Urrou ele. Não descansarei enquanto não agarrar esse maldito menino! O chefe dos piratas era especialista em praga. Possuía a maior coleção de pragas da Inglaterra e talvez da Europa inteira, na opinião de muitos. E todas suas pragas começavam por 600 bilhões. Não fazia nenhuma ideia por menos. Nesse ponto, Emília interrompeu Dona Benta. Por que é que os marinheiros gostam tanto de pragas? Perguntou ela. Sempre numa história aparece um cachorro do mar. Lobo do mar, corrigiu Dona Benta. Os velhos marinheiros são chamados lobos do mar. Dá na mesma, objetou Emília. Eu quero dizer cachorro do mar e tenho minhas razões. Mas sempre que aparece um desses cachorros do mar, vem logo pragas, e de milhões, com 300 milhões de caravelas, com 600 milhões de baleias. É milhão que não acaba mais.
Sim, disse Dona Benta, mas repare que é sempre praga de milhões apenas. Só esse capitão usava as tais pragas de bilhões, e por isso ficou terrível. 1 bilhão compõe-se de 1.000 milhões. Ora, quando ele praguejava com 600 bilhões de demônios, como fez em relação a Peter, esse número quer dizer 600 milhares de milhões, ou 600 montes de 1.000 milhões cada um. Eu até creio que ele não era tão forte em aritmética, pois é impossível que haja tantos demônios assim. Credo! Exclamou tia Anastácia, persignando-se. Um demônio já deixa a gente tonta, como aquele Lúcifer que fez a Revolução dos Anjos lá no céu e foi jogado no inferno. Imagina agora 600 montes de não sei quantos cada um. Credo! Continue, vovó, pedindo narizinho. O Capitão Gancho sentou-se no chapéu do sapo e depois sentou-se e logo deu um pulo, porque o tal chapéu de sapo estava quente como chapa de fogão. Furioso da vida, pegou-lhe um tremendo pontapé, fazendo voar dali um som metálico. Aquele som abriu os olhos do pirata. Exclamou ele, percebendo que não era chapéu de sapo natural, e sim uma ponta de chaminé que saía de dentro da terra e tinha forma de chapéu de sapo. 800 bilhões de diabos me assem vivo em todos os fogos do inferno! Se isso não é arterice do Sr. Peter Pan, e mais os seus meninos perdidos. Descobri tudo, eles moram aqui embaixo, em algum buraco subterrâneo. Disse e pôs a examinar o terreno, dando pancadas no solo com a ponta dos dedos, como faziam os médicos para examinar o pulmão dos doentes. O som era de terra oca embaixo. O chefe dos piratas ficou radiante. Tinha descoberto o esconderijo dos meninos e agora iria caçá-los, como se caçam ratos. Pôs a examinar o terreno. Viu que havia entrada nenhuma fora os ocos das árvores. Tentou descer por um deles, justamente o oco do bicudo, e entalou. Não cabia, ficou danado, espirrou mais alguns bilhões de demônios e teve uma ideia sinistra. Achei o meio! Exclamou. Mando preparar uma grande pó de ló, bem bonito para fora e bem cheiroso de veneno por dentro. Põe o pão de ló ali naquela pedra e vou ficar espiando de longe. Os meninos perdidos não têm mães para ensinar-lhes o que devem e o que não devem comer, de modo que logo saem da caverna e se lançam sobre o doce como lobos famintos. E eu terei o gosto de vê-los morrer a pior das mortes. Em seguida dou uma ordem ao tenente do bando. Olá, capacete! Diga ao cozinheiro que prepare um pão de ló bem grande, bem bonito e que ponha dentro... Não pode terminar, um tic-tac muito seu conhecido fez-se ouvir perto. O crocodilo! Berrou o chefe dos piratas, disparando na fuga a todo galope. Seguiu pelo bando inteiro e logo sumiram no horizonte dentro de uma nuvem de pó. O crocodilo, tic-tac, os acompanhou sem pressa nenhuma, filosofando que se daquela vez não havia apanhado, de outra apanharia. A senhora falou em nuvem de poeira, vovó, mas a floresta não estava coberta de neve? Indagou o Narizinho. Sim, minha filha, mas a neve logo que cai acumula-se solta como farinha. Se dá ao vento como voa como poeira. Ora, os piratas fugiram ventando, como tia Anastácia diz, quando a carreira é séria, e portanto levantavam nuvens de neve em pó. E o que aconteceu depois? Quis saber Pedrinho. Pelo tropel, os meninos lá embaixo perceberam que os piratas haviam fugido e trataram de sair do subterrâneo. Foram subindo pelos ocos e ao chegar à superfície, viram que os pés vermelhos estavam na pista dos piratas. Que história é essa, vovó? Então os índios eram inimigos dos piratas? Eram aliados de Peter Pan e inimigos do Capitão Gancho, contra o qual andavam em guerra feroz. O modo desses índios fazerem guerra merece ser contado. Eles trepavam as árvores para espiar ao longe, com a mão sobre os olhos em forma de viseira e aplicando o ouvido sobre a terra para ouvir os rumores distantes. Caminhavam de rasto, como cobras, escondendo-se atrás de cada toco de pau ou moita. Levavam arcos e flechas e também tantã, que entre os índios é o tambor da vitória. Infelizmente era muito raro ouvir-se o som do tantã, porque os pés vermelhos sempre saíam derrotados e fugiam como lebres. Mas os meninos, ao pôr as cabeças para fora dos ocos, só viram o fim da correria, e em minutos a poeira levantada pelos piratas em fuga pelos índios perseguidores desapareceu no horizonte. Que expressão bonita! Exclamou Emília. Desapareceu no horizonte. Acho uma beleza em tudo quanto desaparece no horizonte. Ainda hei de escrever uma história cheia de desaparecimentos no horizonte, com 3 pontinhos no fim.
E a boneca ficou absorta, de olhos pendurados no horizonte, enquanto Dona Benta ria-se, continuava a história. Passaram os piratas, disse ela. Depois passaram os índios, só faltava passar o bando de lobos famintos, que habitualmente acompanhava os guerreiros para comer os mortos. E vieram os lobos nesse dia? Como não? Logo depois surgiram os lobos no horizonte, mas farejando a agentinha do Peter Pan fora do subterrâneo, desistiram de seguir os guerreiros e vieram como flechas devorar os meninos. Peter Pan, entretanto, já havia descoberto o melhor meio de assustar o lobo faminto. Consiste em sair ao encontro deles de costas, com a cabeça entre as pernas. Os lobos entrepararam desnorteados, não podendo compreender que espécie de animal é aquele. E depois fogem com velocidade maior ainda que o do Capitão Gancho, ao ouvir o tic-tac do crocodilo. Assim que os lobos famintos chegam a uma certa distância, os 6 meninos, guiados por Bicudo, correram-lhes ao encontro de costas, com a cabeça entre as pernas. Foi uma beleza! Os lobos entrepararam uns segundos e em seguida voltaram-se nos pés e sumiram-se dentro da floresta. Ora, graças! Os meninos perdidos podiam enfim brincar sossegadamente de pegador ou chicote queimado à luz do lindo luar que fazia. Mas não brincaram, porque Cachimbo lhes chamou atenção para qualquer coisa no céu. Olhem lá! Lá vem voando para o nosso lado uma espécie de pássaro branco bem grande. Todos ergueram o nariz e arregalaram os olhos. Não podiam compreender que pássaro fosse aquilo. Não parecia garça, nem outra ave conhecida. Súbito, uma bola de fogo riscou o ar, vindo descer bem no meio deles. Era a fada Sininho. Peter Pan manda dizer, declarou ela nervosamente na sua linguagem de tlim, 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 que é preciso matar quanto antes essa ave que vem vindo. Cachimbo, o melhor atirador do grupo, desceu imediatamente ao subterrâneo, de onde voltou com um arco e uma flecha. Ajustou a flecha ao arco, fez pontaria, esticou a corda e tchuc! A flecha lá se foi assobiando e deu certinho no alvo. A ave branca vacilou no ar, cambaleou, descrevendo um parafuso e veio cair junto ao grupo. Correram para apanhá-la. Não é ave! Exclamaram cheios de surpresas. É uma linda menina de camisola branca. Talvez seja a tal mãezinha que Peter Pan vive prometendo trazer-nos. Era o Andy, que tinha se juntado os demais durante o voo. A fada Sininho havia cometido aquela traição porque achava-se a roer de ciúmes. Gostava de Peter Pan e não podia suportar as atenções e quebrados do menino para com a sua nova conhecida. Daí veio-lhe a ideia de fazê-la flechar por um dos meninos. Nisso chegou Peter Pan, seguido de João Napoleão e Miguel. Assim que pôs os pés no chão, a terra foi logo indagando: onde está o Andy? Ao saber que o Andy havia sido flechada, teve um grande acesso de cólera e passou a mão no arco para também flechar Cachimbo no coração. E flechava mesmo, se não fosse o Andy despertado do desmaio, ainda há tempo de impedir tamanho crime. O Andy não havia sido ferido, porque a flecha bateu justamente no botão beijo que Peter Pan havia lhe dado. Só sentiu o choque da flecha, e como se estivesse cansada e tonta de tanto voar, bastou isso para fazê-la perder os sentidos e cair. Vendo que ela estava vivinha, os meninos a rodearam na maior alegria, embora sem saber o que fazer. Levaram o Andy para a morada subterrânea, não lhes parecia bem. Deixar-a por ali ao relento era pior. O único remédio seria construir-lhe uma casinha bem ajeitada. Estava a discutir esse ponto quando Andy começou a cantar uma cantiga em verso que ela mesma inventara assim: uma casinha quero ver, que menor não haja no mundo, terreiro bem limpo na frente, jardim de meus flores no fundo. Pronto! Já sabemos o que ela quer! Exclamaram os meninos em coro. Vamos fazer a casinha de Wendy, com um jardim de 1000 flores ao fundo. E foi um lufa-lufa. Bicudo correu a cortar paus na floresta. Cachimbo desceu o subterrâneo à procura de uma velha grade muito ajeitada para amassando terra. Assobio foi em busca de um pedaço de tapete velho e de um rolo de encerado. Num instante ficou pronta a casinha. Peter Pan observou que havia esquecido a chaminé. Onde já se viu uma casa sem chaminé. Correu os olhos em torno, procurou, deteve-se no Miguel, que tinha na cabeça a cartola de seu pai. Ótimo! Gritou Peter Pan tomando a cartola. Melhor chaminé do que esta não é possível. E arrumou em cima do teto. E tudo mais foi assim. O material de construção mais empregado era o faz de conta. Não tem fechadura na porta,
Faz de conta que essa fivela é fechadura. Não tem cadeira? Faz de conta que esta pedra é cadeira. O Andy não precisou entrar na casinha, porque a casinha foi construída ao seu redor dela. E foi a primeira vez no mundo que semelhante coisa aconteceu. Pronta a casa, com a dona dentro, Peter Pan veio, bateu na porta, toque, toque, toque. O Andy surgiu à janela e perguntou quem era. São os meninos perdidos que desejam saber se a menina está disposta a ser a mãezinha deles. Nunca tiveram mãe e querem experimentar se é bom. Com muito gosto, respondeu o Andy. Serei a mãe de todos, contarei histórias à noite, remendarei as roupas de dia, agradarei aos que chorarem e ralharei com os que fizerem coisas inconvenientes. Tudo igualzinho como a mãe faz lá em casa. Mas só serei mãe se Peter Pan quiser ser o pai. Todos bateram palmas numa grande alegria. Iam ter mãe final. Iam ter quem lhes contasse história. Que maravilha! História! História! Exclamaram. Para começar, conte já uma linda história. E os meninos foram entrando para a casinha sem atropelo. É incrível que lá coubessem todos, mas couberam. Por isso foi preciso que se arrumassem com a habilidade e o jeito com que as sardinhas se arrumam dentro das latas. Logo que todos se acomodaram, o Andy começou assim. Era uma vez uma pobre menina chamada Cinderela. E foi por aí além até que o sono tomasse conta de toda a sua filharada. Tudo dormiu. Dormiu a floresta, o seu sono agitado de morcegos, pios de corujas e uivos de lobo. Dormiu o crocodilo, lá longe. Dormiram os piratas e os índios, vendo o inimigo a dormir. Deixaram a perseguição para o dia seguinte e dormiram também. Só não dormiu Peter Pan. Passou toda a noite afora, de espada na mão, montando guarda a casinha da jovem mãe que havia arranjado para os meninos perdidos. Dona Benta parou nesse ponto, achando que o melhor era também irem dormir. Chega por hoje, o resto fica para amanhã. Agora, cada um ir para sua cama sonhar com o Capitão Gancho e o crocodilo. Credo! Exclamou tia Anastácia erguendo-se. Eu quero sonhar com Dona Wendy, que é tão galantinha. Mas com esse canhoto malvado, Deus me livre! Pedrinho deu um suspiro. Estava lamentando não haver fugido para a terra do nunca no dia em que nasceu. Narizinho também suspirou. Quanto não daria para ser o Andy Darling? Só a Emília não suspirou. Nem disse nada. Saiu dali muito quieta e foi mexer na caixa de ferramentas de Pedrinho. Dona Benta encontrou-a lá, lhe dando para entortar um prego. O que está fazendo, Emília? Estou vendo se faço uma munheca de gancho como a do capitão. E para que, bobinha? Para assustar a tia Anastácia. Quero enganchar aquele beição dela. Ah, tá muito divertido, hein? Que história! Segundo capítulo. São 6. Uau!